Hoje nós vamos falar sobre caráter de Daniel. Nós temos que, para se ter um caráter, é necessário ter um espírito excelente. E Daniel tinha esse espírito. Quero que você feche seus olhos agora. Abra sua Bíblia também logo antes de fechar os seus olhos em Daniel, capítulo 6, versículo 25 ao 28. Amém? Amém. Oh, misericórdia. Amém. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos chamar a presença do Santo Espírito de Deus para essa palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, invoco, ó Deus, aqui a tua presença, para que, ó Deus, o Senhor fale para nós como realmente foi o caráter de Daniel quando ele foi provado diante do Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que um dia seremos provados. E nós queremos, ó Deus, ser aprovados. Nós não queremos ser reprovados. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que da minha boca não saiam mais palavras minhas, mas palavras direcionadas do teu Santo Espírito. E aonde houver, ó Deus, um demônio alojado, escondido, ó Pai, tentando atrapalhar, ó Deus, neste momento, que, ó Deus, que eles batam em retirada agora. Porque se eles não saírem daqui, meu Deus, eles serão consumidos com o poder da glória do Senhor que descerá sobre este lugar. E você que crê, diz amém. Amém. Amém, queridos? Amém. Daniel 6, 25 e 28. Caráter de Daniel. Para se ter um caráter, é necessário ter um espírito excelente. Olha só, queridos. O que fala aí em Daniel 6, do versículo 25 ao 28. Então, o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino o homem tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre e permanentemente o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. Queridos, glória a Deus. Para se ter um caráter, é preciso se ter um espírito excelente. E para se ter um espírito excelente, querido, você vai ter que entender o que Daniel passou e o que ele viveu para ser aprovado diante de Deus. Daniel capítulo 6, versículo 3 diz: Então Daniel se distinguiu desses 3 príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Queridos, primeira coisa, quando você tem um chamado, quando você tem um caráter, você se diferencia de muitas pessoas. Você se diferencia de outras tantas pessoas. Porque, queridos, no nosso meio, infelizmente, existe pessoas com caráter e pessoas sem caráter. Pessoas que querem denegrir e pessoas que querem abençoar. Mas a questão é, como é que eu e você podemos avançar em um caráter de Deus? Como é que nós poderemos crescer nesse caráter? E o primeiro tema que eu começo a dizer para você é: construir sobre todo o reino. O reino de Deus, queridos, ele não é fácil. E quando uma pessoa se distingue de outras, Deus a constitui. Porque Deus precisa de pessoas com caráter, com excelência. Caráter diferente. Caráter que se preocupa em viver uma vida com Deus. Uma vida com caráter e uma vida que agrade a Deus. Há muita diferença quando eu vivo para agradar a Deus e agradar a outros. Quando eu procuro agradar a outros, geralmente não agradamos o coração de Deus. Porque, queridos, o coração de Deus é inigualável e incomparável.
constituir sobre todo o reino. O rei Dário sentiu no seu coração de constituir Daniel sobre todo o reino. Automaticamente, quando o rei tinha isso no seu coração, de constituir sobre todo o reino, apareceram as dificuldades, né? E assim sempre será na vida daqueles que Deus constitui. Não será fácil. Quando Deus nos constituiu, ou nos vai nos constituir, sempre aparecerá as lutas, os problemas, as dificuldades, acusações, problemas, levante. Mas quando Deus levanta, Ele levanta para te aprovar. E quando Deus levanta, queridos, ninguém pode te parar. Ninguém pode parar aquilo que Deus tem para você. Ninguém pode tirar aquilo que Deus já colocou sobre a sua vida. Ninguém pode tirar isso de você. Daniel 6, versículo 4 e 5 também diz: então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, pois não se achava nenhuma culpa ou vício. Olha só, queridos, eles não acharam em Daniel nenhuma culpa ou vício. Seja fiel. Ser fiel é cumprir com os mandamentos de Deus. Ser fiel é ser incorrupto. É você não se vender, não há sentimentos de homens, há sentimento de pessoas. Não se caminhar pelo aquilo ou pelo aquilo outro. Não se caminhar pelas as pessoas que querem te levar para fora do propósito de Deus. Você é fiel, você é incorrupto. Você tem que andar conforme o coração de Deus. Mas para isso, eu e você temos que ter um espírito inabalável. Um espírito que não se vende. Um espírito que não se desanima quando falar em palavras de maldição dentro da sua casa, da sua família. Quando falar em coisas para você que você sabe que não é de Deus. Quando você tem um espírito inabalável, automaticamente você não se volta contra o propósito de Deus. Quantas pessoas, homens e mulheres, pastores, líderes de igrejas, faltam com a fidelidade? Ei, queridos, isso aqui é muito sério. Quando eu falo isso, não é porque nós não sabemos o que nós estamos falando, é porque nós vimos. Fidelidade não está só em estar em cima do altar, não está só em você ir para a igreja. Quando você é fiel, querido, quando há fidelidade no teu coração, as tuas palavras são como a palavra de Deus fala: sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. Quantas pessoas, líderes, pessoas com chamados, usam o altar, usam algo para vir contra a tua vida. E eles não sabem que quando falam isso, eles falam contra Deus. Quando você profere uma palavra contra mim, você está falando contra Deus. Queridos, quando você se levanta contra a obra de Deus, você está se levantando contra Deus. Assim foi com muitos. Paulo, quando ele se levantou para matar os que haviam sido chamados por Deus, Deus parou ele e disse: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Querido, quando você automaticamente se levanta contra as coisas de Deus, você não está se levantando contra a obra de Deus, mas sim contra o próprio Deus. Contra as coisas de Deus. E automaticamente, aquele que é poderoso, aquele que é fiel, te mostrará que contra ele ninguém pode. E quando ele diz que vai fazer, ninguém pode dizer o contrário. Porque a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém pode fechar. Daniel 6, capítulo 6, versículo 5 diz: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só, queridos, muitas pessoas vão procurar coisas contra eu, contra você, dentro do nosso chamado para com Deus. Não, ele não está no chamado de Deus, ele não está de acordo com a palavra de Deus, ele não está de acordo com o que Deus quis. Queridos, mas quem pode dizer que nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, senão o próprio Deus?
Quem pode dizer que nós estamos contra a vontade de Deus, sendo que o que está acontecendo aqui agora é a palavra de Deus sendo ministrada e sendo pregada? Quem pode dizer que estamos fora do propósito de Deus, sendo que Deus quem foi nos chamou? Sendo que quem me chamou foi Deus, quem te chamou foi Deus. E você não está aqui em vão, querido. Porque esse caráter é o que precisamos. Um caráter excelente, um espírito excelente, assim como Daniel. Deus testou Daniel, Deus provou Daniel para saber do seu caráter. E a primeira coisa, queridos, que o diabo procura achar em nós é falhas que cometemos contra Deus. E quando ele encontra essas falhas, querido, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar nos derrubar. É procurar, querido, tirar-nos do propósito de Deus. No levante, com fofocas, com postações em YouTube e Facebook. Sabe, queridos, aconteça o que acontecer, o chamado que nós temos é para com Deus. E para quem nós prestaremos contas é para Deus. Agora, querido, minha pergunta é: onde está a tua fidelidade e a tua obediência para com Deus? Se falam mal de mim, se falam mal de você, ou se muitas coisas em nossa casa, em nossas famílias vão contra o propósito de Deus, não nos importa. Porque nós somos uma coluna em nossa casa, em nossa família. Para que eles sejam alcançados, eu tenho que ter esse caráter, você tem que ter esse caráter. Para que a minha família seja alcançada, eu tenho que mostrar para eles diferença. E o que eu tenho aprendido com a palavra de Deus. E Daniel mostrava isso, querido. Por isso que aqueles príncipes, aqueles reis, que viam nele algo diferente, procuraram lhe derrubar. Quantas vezes que eles já fizeram isso comigo? Quando eles já vi fazer isso com outras pessoas? Porque vem em nós um chamado, vem em nós uma diferença, vem em nós algo extravagante de chamar a atenção de Deus para que Deus venha sobre nós e venha sobre o local que nós estamos. Assim era com Daniel. A diferença de Daniel, de muitos deles, de muitas pessoas, é que Daniel orava 3 vezes ao dia. Para muitos isso não quer dizer nada, ou não é muita coisa, mas para Deus isso significa fidelidade. Para Deus significa fidelidade. Quando você procuramos buscar a vontade de Deus, quando eu e você procuramos buscar ter essa intimidade com Deus, automaticamente nós estamos mostrando para Deus que nós queremos uma intimidade com Ele. E é isso que Daniel mostrou, é isso que Daniel fez. Quando o rei decretou que durante 30 dias ninguém adorasse outro Deus ou nada além dele. Porque, queridos, voltando um pouquinho atrás, o rei foi induzido a decretar essa lei. Quando o diabo decreta algo contra nós, é porque ele sabe a nossa falha, ele sabe onde é a nossa fraqueza. Mas Daniel não tinha fraqueza. E por isso que o diabo quis levantar algo para que ele pudesse ter ocasião para julgar Daniel. Quando ele usou aquelas pessoas, aqueles príncipes, para que o rei decretasse essa lei, era porque Daniel orava a Deus 3 vezes no dia. Então Daniel, quando foi decretada essa lei, Daniel se trancou no seu quarto, e dado o seu quarto, ele orava a Deus. Queridos, quando você fala com Deus, isso significa que você quer uma intimidade com Ele. Ou seja, algo mais além de que só uma conversa. Daniel tinha isso com Deus. Daniel tinha essa intimidade. Daniel não só conversava com Deus, ele tinha uma intimidade com Deus. O que você está fazendo para ter essa intimidade? O que você está fazendo para você ter essa qualidade de vida para com Deus? Você tem pago um preço de oração. Você tem pago um preço pelas vidas aí fora. Você tem pago um preço pela sua família. Muitas das vezes, nós queremos a bênção, mas não queremos pagar um preço. Quando tudo está bem, adoramos e servimos a Deus. Mas quando tudo está mal, muitas das vezes, tem gente que se levanta, pessoas que se levantam para blasfemar, para falar mal de Deus, para falar mal da igreja, para falar mal do irmão, porque a vida está um problema, está uma desgraça. Não sabendo eles, querido, que quem eles estão tocando é no próprio Deus. Olha só o que diz aqui em Daniel capítulo 6, versículo 11. Então, aqueles homens foram juntos
e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Olha só, eles foram juntos, queridos. Não se esqueça de algo. Quando o diabo se levantar contra você, ele não vai vir só. Ele vai vir com outras pessoas para te condenar e te usar. E te condenar e dizer que você está errado diante de Deus. Quando o diabo vem para te acusar, ele nunca vem sozinho. Para isso, há necessidade de vigilância constante. Orai e vigiai, querido, para que não entres em tentação. Isso foi um dito de Jesus. Jesus que falou isso na sua palavra. Vigiai e orai para que não entrais em tentação. Nós precisamos estar em oração constante. Por isso que nós vamos estar orando neste local. Nós vamos estar buscando a fidelidade para com Deus, um espírito de excelência, um espírito inabalável. Mas para nós conseguirmos isso, nós temos que estar na mesma visão, uma visão de oração, uma visão de busca e intimidade para com Deus, para que nós não viemos cair em tentação, querido. E o diabo, querido, quando ele vem, ele não vem só. Ele vai achar muitas ocasiões contra mim e contra você. Mas se você tem um espírito de excelência, você tem uma vida constante com Deus, uma vida de intimidade, o diabo não terá poder de te acusar. Mas testados seremos, para aprovação ou para reprovação. Quando o diabo acha alguma acusação contra você, a primeira coisa que ele vai fazer é procurar lhe condenar. Para isso que tem muitas pessoas com esse sentimento. Olha só, por isso que tem muitas pessoas com esse sentimento, dentro da igreja, fora da igreja. A primeira coisa quando você erra, quando você cai, é uma pessoa dizer: olha lá o crentinho, olha lá aquele que está dentro da igreja, aquele que está orando, é esse? Queridos, sempre o diabo vai usar essas palavras, essas pessoas, para tentar nos condenar. Por isso, querido, vigie, ore. Porque a minha questão é, quando nós condenamos uma pessoa, querido, quando nos levantamos contra essa pessoa para acusar, para falar dela, eu pergunto: cadê o amor quando há condenação? Sabe, queridos, nós amamos as pessoas do mundo para buscá-las para dentro da igreja. Nós amamos as pessoas que estão lá fora, que estão fora do propósito de Deus. Aí quando chega dentro da igreja, que ela falha, que ela erra, que ela sai dos caminhos de Deus, talvez nós somos os primeiros a acusá-la e tirá-la do propósito de Deus. Sentimento errado. Cadê o amor? Será que isso é natural, querido, para mim, para você? Será que isso é natural para nós? Não é, querido. Em todas as coisas há um sentido espiritual. E só quem ganha com isso é o diabo. Quando deixamos de amar as pessoas que estão dentro da igreja para amar só as que estão lá fora, está errado. Nós temos que amar as pessoas que aqui estão. Quando ela errar, quando ela sair do propósito de Deus, meu amigo, nós temos que amar. Porque a palavra de Deus fala que o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E o que nós temos visto hoje, queridos, é que muitas pessoas dentro da igreja, com um chamado ou tendo um cargo, primeira coisa quando uma pessoa erra dentro da igreja, muitas das vezes é olhar com um olhar indiferença, sabe? É tratar de uma forma áspera. Queridos, Deus nos chamou para amar, para ser ganhador de almas. Deus nos chamou para ter um sentimento igual ao dele. Cadê o amor? Cadê o caráter de excelência? É onde que eu falo para você, cadê o caráter? Daniel tinha esse caráter. Daniel tinha esse caráter. Queridos, é muito preocupante. Muitas das vezes, mesmo sem acusações, somos condenados. Aqui agora não começa a pregar. Porque na verdade, queridos, foi assim que aconteceu com Daniel. Ele não tinha nenhuma acusação, mas ele foi condenado. Olha só, querido. Aqui, onde está a vida de Daniel, foi o relato que aconteceu com ele. A Bíblia nos diz que o verdadeiro pastor, ele dá vida pelas ovelhas. E nós vemos, no dia de hoje, pastores, obreiros, líderes, pessoas de cargos,
sugando e humilhando e chutando as ovelhas. Ei, isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu só tenho valor naquilo que eu faço para eles. Se não faço, não tenho mais valor. Misericórdia. Se eu sair do propósito do coração do homem ou da liderança, quer dizer que você não tem mais valor? Eu não tenho mais valor? Não servimos mais para a casa de Deus? Às vezes somos olhados com indiferença? Cadê o amor? Cadê o caráter? Daniel hoje mostra para nós que precisamos de ter um caráter de excelência. Quando se ama, se paga um preço. Daniel 6, versículo 18 fala: então o rei dirigiu-se para seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. Olha só, naquele mesmo dia que o rei condenou Daniel, ele se refugiou no seu palácio. Sabe por quê, queridos? Porque aquele rei conhecia Daniel. Daniel para ele não era só um príncipe. Daniel era um homem de caráter, e tudo que Daniel colocava a mão era abençoado. E o rei sabia que tudo aquilo que fizeram contra Daniel foi uma armadilha. E eu fico pensando, sabe, nesses momentos, os acusadores pensando: conseguimos acabar com Daniel. O rei se refugia e vai jejuar para que Deus livre Daniel. Olha só, querido, o rei Dário, ele se refugia e jejua, não dorme, até que se passa a noite inteira pedindo para que o Deus de Daniel livrasse ele. Aí está a diferença. Aí é onde é a diferença. Falta, querido, por parte de muitas pessoas que têm cargos, influentes dentro da igreja, conhecer a sua ovelha. Talvez você está vendo esse vídeo. Talvez você hoje está dentro de um lugar que muitas vezes você é humilhado, você é chutado. As pessoas não entendem o que você passa. A única coisa que eles sabem é te julgar. Eu quero dizer para você que Deus te conhece. E Ele não desistirá de você. Ele nunca desistiu de você. Por isso, amados, Deus nunca desistirá de nós. Por mais que aquela pessoa que nós colocamos toda a nossa confiança, que andamos com Ele, que trabalhamos com Ele, se vire contra nós, Deus nunca se voltará contra nós. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidade. E isso, querido, eu trago para o dia de hoje. Você, pastor, irmão de igreja, líder que tem um cargo, será que você tem condenado ou pagado o preço pelo seu irmão ou pelo seu próximo? Será que você tem pago o preço pela sua vida? Que está aí, talvez está sorrindo sentado no banco, mas na verdade a sua alma, o seu coração chora, porque a única coisa que ele vê é pessoas contra ele, dentro da própria casa de Deus. Muitos de nós, queridos, temos que aprender com Daniel. Mas se esqueceram que no meio desse fato real que a Bíblia relata, Deus, fiel e justo e verdadeiro, entra na situação. Quando o rei lança Daniel dentro da cova, os acusadores saem para festejar. Destruímos Daniel! Acabamos com os sonhos do rei de ser levantado. Destruímos. Queridos, eu começo a dizer para vocês o seguinte fato. Quando jogaram Daniel dentro daquela cova, eu creio, queridos, que a vida de Daniel apareceu diante de Deus como um telão. Um grande filme. No momento que eles jogaram Daniel na cova dos leões, o rei saiu, os inimigos foram comemorar, Deus passou a analisar a vida de Daniel. Querido, naquele momento, eu creio que Deus analisou e pesou. Daniel orava a mim 3 vezes ao dia. O rei decretou uma lei, mas Daniel não se voltou contra o rei. Antes ele se refugiou no seu quarto para me buscar. Tramaram contra Daniel. Querido, o inimigo de nossas almas é aquele que trabalha contra mim e contra você.
E a nossa luta aqui, queridos, não é contra pessoas, contra a igreja, contra o trabalho de Deus. A nossa luta aqui é contra aquele que se levanta contra o povo, contra a igreja, aquele que quer ver a igreja derrotada, destruída. E o seu nome é Satanás. Assim como ele trabalhou no dia de Daniel, ele trabalha hoje contra a minha e contra a sua vida. Por isso, queridos, a nossa luta aqui não é contra pessoas, contra as coisas de Deus. A nossa luta aqui é contra aquele que limita contra nós 24 horas. Queridos, assim aconteceu com Daniel. Olha só, eu quero que você pare para pensar, querido. Para tudo, pensa agora, analisa. Quando Deus decide abençoar, não há quem possa impedir. Amém. Glória a Deus. Quando Deus decide te abençoar, não há quem possa impedir. Não há quem possa te deter. Deus abençoou, a bênção é sua e ninguém pode tascar, ninguém pode impedir a bênção de chegar. Assim foi a vida de Daniel. Olha só, queridos, para a gente entrar quase na conclusão dessa palavra. Daniel capítulo 6, do versículo 19 ao 23. Acompanha aí comigo. Olha só o que aconteceu nesse meado de tempo, quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Olha só o que aconteceu. E pela manhã cedo se levantou o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e falando, o rei disse, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuaste de serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que ninguém me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera em Deus. Você pode glorificar o nome de Deus, querido. Você pode adorar esse nome. Sabe, querido? Quando você é fiel, Deus também é fiel. Deus também é fiel. Deus envia o anjo. Deus fecha a boca do leão. Deus te livra da cova dos leões. Deus te livra do diabo. Deus te livra dos levantes. Deus te mostra que Ele é Deus quando você é fiel. Amém. Ah, querido, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é poderoso. Esse Deus é fiel. Esse Deus é fiel. E não há quem possa impedi-lo de ser fiel. Quando ele analisa a vida de Daniel, ele vê o seguinte fato. Ele vê que Daniel foi fiel. Amém. Quando o diabo usou pessoas para impedir Daniel, Deus analisou a vida dele. Quando aqueles acusadores foram comemorar, aqueles acusadores saíram contra Daniel para festejar, o tempo parou para Daniel. Deus analisou a vida dele e não viu nele nenhuma culpa. Quando você é aprovado, os seus inimigos são destruídos. Quando você é aprovado, os seus inimigos são Destruídos. Olha só o que diz em Daniel 6, 24. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos, suas mulheres, não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os seus ossos. Querido, esse é o fim de quem se levanta contra o ungido de Deus. Ele e toda a sua descendência, futuras gerações, são destruídas. Por isso, querido, seja como Davi. Davi também nos ensinou isso. Quando o rei Saul procurava matá-lo de todas as formas, porque ele sabia que Deus tinha levantado ele como rei. Davi teve várias oportunidades de matá-lo, mas Davi não o fez. Porque Davi sabia que ele era um ungido de Deus. Por mais que ele tivesse saído do propósito de Deus, Davi sabia que ele era um ungido de Deus. Então você que está ouvindo essa palavra, nunca toque no ungido de Deus. Saiba antes que Deus acertará as contas com ele, assim como acertou com Saul. Queridos, isso é que Deus nos ensina. Isso é que Daniel nos ensina em seu caráter. Queridos,
toda vitória vem para a glória de Deus. A vitória de Daniel aconteceu para a glória de Deus. E eu termino, querido, essa mensagem maravilhosa e linda, aonde começamos. Porque nós começamos a ler do capítulo 25 ao 28. Deus é maravilhoso. Amém. Então o rei Dário escreveu a todos os povos e nações, gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo domínio no meu reino os homens tremam e temam perante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente é o seu reino, e não se pode destruir o seu domínio, e é até ao fim. E ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E esse Daniel prosperou nos dias de rei Dário, o rei da Pérsia e Medo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, se você for fiel, Deus te prosperará. E os seus inimigos que se levantarem contra você serão destruídos. Amém. Porque o nosso Deus é fiel. Porque ele jamais deixará de ser fiel. O mesmo Deus que operou no tempo de Daniel é o mesmo que opera hoje nos nossos dias. A única coisa que muda é a minha atitude e a sua atitude de se revoltar contra atitudes e posições erradas para termos um caráter de excelência. E para isso, Daniel nos mostra que para ter um caráter devemos orar e ter intimidade com Deus. Orar e ter intimidade com Deus. Eu quero que você fique de pé agora. Queridos, eu quero deixar para você que o teu Deus é fiel. O nosso Deus, ele é fiel. Nós vamos